resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos a leitura em resultados. Mil perdões pela minha voz. Ontem nem a aula eu consegui gravar para vocês, se vocês perceberam, né? Não folguei porque era domingo. Tive que folgar porque não tinha nada de voz, era zero voz. Hoje a voz está voltando. Primeira coisa que eu falei foi: vou gravar minha aula, vou fazer minha aula para eles. Então, assim, aguentem, por favor, a minha voz, tá? Porque a aula tá muito boa. Bom, a nossa aula de hoje, gente, ela tem um título, tá? Eu poderia chamá-la de O Poder de um Elogio Sincero, ok? Bom, e eu quero começar a nossa aula hoje fazendo uma pergunta para vocês. Você acredita que uma única frase pode mudar completamente a vida de uma pessoa? Talvez pareça exagero, mas pensa só por um instante. Quantas palavras você ainda carrega na memória? Um elogio que você recebeu quando você era criança. Uma crítica que você nunca esqueceu. Uma frase que foi dita por um professor, por um amigo, por alguém da sua família. Algumas palavras, gente, atravessam o tempo, né? E moldam a forma como a gente passa a nos enxergar. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Sobre o poder de um elogio sincero. Então, continuando o nosso estudo, né? Estamos estudando, conhecendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie. Hoje nós iniciamos o capítulo 2, né? Estamos dentro do módulo 1, sobre o engajamento. E dentro do módulo 1, temos o capítulo 2, que se chama Elogie o que merece ser elogiado. Vamos começar o capítulo 2 hoje, parte 1, ok? Então vamos para a leitura, depois eu vou pegar o coração disso, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real, vida prática hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, tá? Eu chamo de desafio de uma mente de ouro, tá? Vocês vão ver no final. Mudei algumas coisinhas, vocês vão perceber ao longo da aula. Então vamos lá. Elogio que merece ser elogiado. Vamos beber uma aguinha. E vamos lá. O filme vencedor do Oscar, O Discurso do Rei, conta a história de um homem comum com uma habilidade incomum que ajudou um príncipe gago a se tornar um rei que iria mobilizar uma nação. O príncipe Albert, duque de York, tinha uma gagueira que o atrapalhava em todos os aspectos de sua vida. Isso lhe trazia dificuldade para contar histórias às suas filhas, para fazer discursos em público e para falar no rádio, a última tecnologia da época. Buscando a cura para o problema, ele conheceu um terapeuta da fala australiano chamado Lionel Logue. Os métodos de Logue não eram convencionais, em grande parte porque ele acreditava que a gagueira é um problema mais psicológico do que físico. O filme mostra como o príncipe, conhecido em sua família como Bertie, resiste às súplicas de Logue e depois mostra a tensão cada vez maior entre os dois quando o Duque de York torna-se o rei George VI, Rex Imperator,
enquanto a Segunda Guerra Mundial se aproxima. No momento crucial em que se preparam para a coroação, o futuro rei tem um surto e é tomado por todos os seus medos de que vai falhar com a sua nação e se tornar motivo de riso para toda a história. Bertie, exclama Logue, você é o homem mais corajoso que eu conheço. Bertie para e reflete sobre o peso dessas palavras. Elas produzem um impacto capaz de mudar a sua vida. As galinhas hoje, vocês estão vendo, elas querem participar do nosso clube de leitura, olha isso. Pronto, pararam. Começaram. Se Emerson tinha razão ao escrever, o antecessor de toda a ação é um pensamento, o que Logue fez foi usar a mais brilhante estratégia para os que desejam influenciar. Ele introduziu uma ideia até então nunca considerada. Bertie, o príncipe gago, não era um fraco, não era perdedor, nem motivo de riso. A vida inteira lidando com chacotas e a imagem que ele tinha de si mesmo não contavam toda a história a seu respeito. Havia nele algo que era mais fundamentalmente verdadeiro. Perdão. Algo que era bom, talvez até grandioso. Vamos beber mais uma aguinha que a garganta está pedindo. Bertie abraçou a ideia e no fim acabaria se tornando outro homem, porque uma pessoa teve o discernimento de elogiar um traço dele que os outros não viam, porque só conseguiam enxergar a sua gagueira. Compare as ações de Logue e de Ron Schiller, vice-presidente executivo da National Public Radio, a NPR, uma estação de rádio norte-americana, que foi demitido ao ser flagrado em um vídeo menosprezando os partidos políticos dos quais não gostava. A principal diferença entre as duas abordagens é, em última análise, uma questão de escolha. Nem Bertie, nem nenhum partido político estão isentos de defeitos. Não é que o objeto com o qual Lionel Logue teve que lidar, o rei, fosse mais justo e honrado que os citados por Ron Schiller na gravação, os partidos. Tanto Logue quanto Schiller poderiam ter motivos para criticá-los. A diferença é que Logue escolheu o caminho que aumentava sua influência, o caminho que enxergava a dignidade humana como a maior das virtudes. Schiller escolheu um caminho no qual esqueceu a si mesmo e outras pessoas. Não é difícil concluir qual dos dois caminhos é o mais sensato. Uma antiga e poderosa parábola judaica conta a história de um pastor que cuidava de 100 carneiros e ele faria de tudo pelos animais. Contudo, certa noite, ele fez a contagem e notou que estava faltando um, só um. 99 estavam bem e em segurança. O que faz o pastor? Reza e espera o carneiro aparecer antes que algum lobo o devore? Não, ele recolhe os 99 e vai procurar o que falta. Esse único carneiro é tão importante que o pastor não suporta a ideia de deixá-lo sozinho. Pense na mensagem que essa atitude transmite aos carneiros, não só o que está perdido, mas aos outros 99, que esperam receber do pastor alimentação e proteção. Agora pense em como você pode transmitir a mesma mensagem às pessoas que deseja influenciar.
Você demonstra quanto os considera valiosos? Esse princípio simples é extremamente poderoso quando utilizado com regularidade. Todos nós temos um desejo inato e insaciável de saber que somos queridos, que somos importantes. Apesar disso, uma das tarefas mais desafiadoras da atualidade é dizer isso aos outros. Podemos ficar muito obcecados com as coisas menos importantes, mais superficiais à nossa volta. Passamos semanas falando mal do estilo de uma celebridade ou criticando o último pecado cometido por um atleta famoso. Passamos horas observando a sociologia de uma família com filhos universitários escandalosos. Mesmo quando não perdemos tempo pensando em besteiras da cultura pop, temos tantas demandas e elas são tão intensas que é difícil se aprofundar em qualquer coisa. Quando temos um caminhão de mensagens para ler, a caixa de e-mail está transbordando e as redes sociais nos oferecem inúmeras possibilidades de interação, até nosso cônjuge, aquela pessoa por quem somos tão apaixonados, pode se tornar um inconveniente. E isso sem contar filhos, avós, vizinhos, entre outros. Quem tem tempo de elogiar qualquer coisa, exceto talvez o carro novo ou a cozinha reformada do vizinho? Porque pelo menos isso é rápido e indolor. O problema é que rápido e indolor também podem significar mundano e irrelevante. É por isso que empregar esse princípio é tão importante hoje em dia. Mas falar algo bom sobre os outros não deve ser confundido com bajulação. A diferença? A consideração verdadeira que você tem pelo outro. Certa vez um jovem e confuso estudante pediu a Muhammad Ali um conselho sobre o que fazer da vida. Mais uma aguinha, vamos lá. Não conseguia decidir se continuava estudando ou se caía no mundo para fazer fortuna. Estava claro que tendia para a segunda hipótese. Fique na faculdade, estude, aconselhou Ali. Se eles podem fazer penicilina com pão mofado, poderão fazer alguma coisa com você. Muhammad Ali estava claramente zombando da situação. Logo depois se deu conta do que provavelmente tinha sido dito ao rapaz durante toda a sua vida. E com leveza foi direto ao ponto. Não desista facilmente. Mantenha o rumo. Apesar de tudo o que lhe disseram, você é importante e capaz de realizar algo grandioso. Ao contrário da bajulação, um elogio sincero requer uma boa avaliação do outro para saber o que afirmar, conhecê-lo bem para saber o que realmente importa. Em geral, bajular é admitir insensibilidade, uma traição à confiança. Dizemos coisas que achamos que devemos dizer, mas na realidade não pensamos nada daquilo. Que mensagem a bajulação transmite? Eu não me importo com você o bastante para refletir sobre o que eu deveria falar para você, ok? A primeira parte do capítulo 2 termina aqui. E agora, vamos conversar sobre isso. Eu vou explicar para vocês qual é a mensagem que o livro
quer passar com tudo isso que foi escrito, tá? Então vamos lá. Logo no início do capítulo, o autor, ele nos apresenta uma história muito emocionante, né? Que é a história do filme O Discurso do Rei. Talvez você já conheça. O príncipe Albert, que mais tarde se tornaria o rei George VI, sofria com uma forte gagueira. Para muitas pessoas, aquilo era apenas uma dificuldade na fala, mas para ele era muito mais do que isso, né? A gagueira afetava a confiança dele, a autoestima, a capacidade de liderar. Ele tinha medo de falar em público, de decepcionar a sua família, de ser um motivo de riso. E aos poucos ele começou a acreditar que aquela dificuldade definia quem ele era. Quantas vezes isso também acontece com a gente? Às vezes não é uma gagueira, é uma insegurança, é um erro do passado, é uma dificuldade financeira, é uma decepção, ou até uma opinião negativa que a gente ouve tantas vezes que a gente acaba acreditando nela, né? Sem perceber. A gente começa a enxergar apenas as nossas limitações. Mas foi aí que apareceu alguém disposto a olhar além do problema. O terapeuta Lionel Logue não enxergou apenas um príncipe gago. Ele enxergou um homem, um líder, alguém que carregava muito mais potencial do que imaginava, né? E num momento decisivo ele disse algo que mudou completamente a forma como Bert se via. Ele disse: "Você é o homem mais corajoso que eu conheço." Para por um instante e imagina o impacto dessa frase. Porque durante anos o Bert provavelmente havia ouvido comentários sobre a sua dificuldade, né? Talvez críticas, olhares de pena, dúvidas sobre a sua capacidade. Mas naquele momento alguém escolheu destacar uma qualidade que ninguém parecia enxergar. E esse é um dos maiores poderes de um elogio verdadeiro. Agora é o alarme do carro, né? Mas vamos lá. Um dos maiores poderes de um elogio verdadeiro é que ele não cria qualidades. Ele revela qualidades que já existiam, né? Às vezes, a pessoa só precisa que alguém a ajude a enxergar aquilo que ela mesma já esqueceu. Então pensa em quantas pessoas convivem diariamente com você. Seu marido ou esposa, filhos, pais, colegas de trabalho, amigos. Será que eles conhecem apenas os próprios defeitos deles? Ou será que alguém tem lembrado a eles das qualidades que eles também possuem? Né? Muita gente passa anos ouvindo tudo aquilo que elas fazem de errado, mas quase nunca escutam aquilo que elas fazem de bom. E isso faz toda a diferença. O autor ele faz uma comparação muito interessante. Enquanto Lionel Logue escolheu fortalecer uma pessoa através do reconhecimento sincero, outras pessoas escolhem o caminho oposto, o caminho da crítica, do desprezo, da desvalorização. É uma escolha. Todos nós encontramos defeitos nas pessoas. Mas também podemos escolher enxergar aquilo que merece ser valorizado. E essa escolha determina o tipo de influência que a gente vai exercer. Por quê?
Pessoas que apenas criticam costumam afastar as outras. Mas as pessoas que reconhecem o melhor nos outros costumam inspirar pessoas, não é? Em seguida, o autor ele vai apresentar uma antiga parábola, a de um pastor que percebe que um dos seus 100 carneiros desapareceu. 99 estavam seguros, mas ele não ignorou aquele que faltava, ele saiu para procurá-lo. Por quê? Porque cada vida tinha valor. É isso. Agora, pensa nisso aplicado aos relacionamentos. Será que as pessoas que convivem com você sentem que são importantes, que são vistas, que são valorizadas, ou apenas recebem atenção quando elas erram? A gente vive numa época acelerada, então são mensagens chegando o tempo todo. E-mails, redes sociais, compromissos, preocupações. E aí no meio dessa correria a gente corre o risco de enxergar as pessoas apenas na superfície. A gente cumprimenta, a gente responde, a gente conversa, mas a gente deixa de perceber aquilo que realmente existe dentro delas. E talvez seja por isso que um elogio sincero tenha tanto poder. Porque ele faz algo raro. Ele diz a outra pessoa: eu vejo você. Eu reconheço o seu esforço. Eu percebo o seu valor. E todos nós precisamos ouvir isso em algum momento da vida. Mas existe um detalhe muito importante. O autor ele faz questão de deixar claro que elogio não é bajulação. Existe uma enorme diferença entre os dois. A bajulação, ela tenta agradar. O elogio sincero, ele procura reconhecer. A bajulação, ela vai nascer do interesse. O elogio sincero, ele nasce de uma consideração verdadeira. E por isso ele conta a história do Muhammad Ali, que ao conversar com um jovem cheio de dúvidas sobre o próprio futuro, ele começou brincando, mas logo ele mudou completamente o tom. E aí ele disse algo que aquele rapaz talvez precisasse ouvir havia muitos anos. Você é importante. Você é capaz de realizar algo grandioso. Percebe a diferença? Ele não elogiou para manipular. Ele escolheu fortalecer a esperança daquele jovem. E é exatamente isso que faz um elogio verdadeiro. Ele ajuda uma pessoa a acreditar novamente nela mesma. E talvez esse seja um dos maiores presentes que nós podemos oferecer a alguém. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você fez um elogio verdadeiramente sincero para alguém? Tem alguma pessoa próxima que talvez esteja precisando ouvir uma palavra de incentivo? Você costuma perceber mais os defeitos ou as qualidades das pessoas? Que diferença faria nos seus relacionamentos se você passasse a reconhecer mais aquilo que merece ser elogiado? Pensa nisso tudo. É exatamente esse olhar que nós buscamos desenvolver na cartilha Mente de Ouro.
uma prosperidade que não dependa apenas de conhecimento, que também cresça através da forma como a gente trata as pessoas. Lá eu te ensino como você desenvolve uma mentalidade de crescimento, para você fortalecer relacionamentos saudáveis, né? Como você cultiva uma inteligência emocional, como você constrói uma influência positiva, baseada no respeito, na confiança e na valorização genuína das pessoas. E junto da cartilha, você ainda recebe o bônus do cofre dourado da prosperidade, onde vem os exercícios práticos, curtinhos e diários, para você fortalecer o seu novo eu. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, responde aqui nos comentários qual foi o elogio mais marcante que você já recebeu na sua vida. Você lembra? Responde aí. Agora chegou a hora da ferramenta de transformação. É o chamado desafio da mente de ouro. Então, no nosso desafio de hoje, antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar aí um desafio para você. Porque aqui no Clube da Mente de Ouro, o conhecimento ele só faz sentido quando ele se transforma em prática, né? Então hoje você vai escolher uma pessoa, pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser até alguém que você acompanha pelas redes sociais. E aí você vai fazer um elogio sincero. Mas atenção, não elogie apenas a aparência. Observe com carinho, reconheça uma qualidade, um esforço, uma atitude, algo que revele que você realmente enxergou aquela pessoa. Depois você vai observar a reação dela. E aí você vai perceber como que palavras verdadeiras têm o poder de iluminar o dia de alguém. E se você puder, volta aqui depois e me conta nos comentários como foi. Porque uma única palavra de incentivo pode despertar uma força que estava adormecida há muito tempo. Uma aguinha. É isso, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a se comunicar melhor. Aqui você aprende comigo a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Porque um elogio verdadeiro, ele não muda apenas o dia de alguém. Às vezes, ele muda uma vida inteira de alguém. Assim como aconteceu com o Bert. Quando a gente escolhe reconhecer o melhor nas pessoas, a gente fortalece a nossa influência sobre elas, os nossos relacionamentos com elas. E a gente também ajuda os outros a enxergarem um potencial neles que talvez eles não conseguiam ver. Aqui no Clube da Mente de Ouro, cada aula termina, mas a transformação continua na sua vida. Eu espero você na próxima aula, te lembrando sempre que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você. Um beijo grande no coração de vocês.